Eles querem, eles controlam o jogo, o ritmo não importa. Eles estavam lá, nos desafiaram e competiram muito duro. E para ele dizer que estamos tentando algo novo, não vejo nada de novo nisso. Fomos derrotados pela melhor equipe hoje. Parabéns a eles. Seguimos em frente. Fala, rapaziada, vamos olhar aqui o que a mídia inglesa tá falando aí após a vitória do Malvadão pra cima do Chelsea ontem. Vamos começar aqui pelo técnico Maresca, que é o técnico do Chelsea, e aí vai falar outros jogadores aqui ao longo do vídeo, fechou? Perdemos um jogo depois de bastante tempo. A gente já esperava com certeza uma partida difícil, porque eles são um time muito bom. Pela primeira vez, tentamos algo diferente, pensando no futuro, na próxima temporada. E em parte do jogo, fomos até bem, mas no geral, acho que eles mereceram vencer. Você pode falar um pouco sobre o que vocês tentaram fazer? Sim, claro. Tentamos um novo sistema pela primeira vez na temporada. A gente só testou nos últimos 2 dias antes desse jogo. Foi mais uma opção pensando na próxima temporada, Mas desculpa, ou é uma muleta pra se sustentar? só para termos mais uma alternativa e para preparar os jogos que temos pela frente de uma forma diferente. Quais foram, na sua visão, as principais diferenças entre o primeiro e o segundo tempo? Eu acho que no segundo tempo, para ser sincero, começamos muito bem. Provavelmente começamos o segundo tempo até melhor do que o primeiro. Mas aí sofremos o gol, logo em seguida tomamos o segundo e depois veio o cartão vermelho. E aí o jogo ficou bem mais complicado. Quão importante é agora ter uma reação, especialmente indo para o último jogo da fase de grupos? É muito importante. Precisamos vencer na terça-feira para avançar para a próxima fase. Então, antes de tudo, precisamos ganhar na terça-feira. Derrota difícil hoje. O que você achou dessa partida? Sim, foi difícil de aceitar. Mas agora estamos focados no próximo jogo, com certeza. Precisamos aprender com essa partida, mas foi complicado. O que você achou da sua atuação? Eu acho que o time jogou bem, mas sabe, você precisa estar focado os 90 minutos nesses jogos, porque, em um segundo, você pode perder a partida. E foi exatamente isso que aconteceu. Quais foram as principais diferenças entre o Cara, ele fala assim, parece que, tipo, o Flamengo fez um gol na cagada, né? Tipo, como assim? Como assim o cara fala que, tipo, foi isso que aconteceu? A gente deu uma cochilada ali, 90 segundos, 10 segundos, e não, mano, a gente meteu 3 e 9 chutes no gol e mais posse, mais tudo. Não, não foi no detalhe, não. E acho que esse cara aqui é o... Pô, esqueci o nome dele agora. primeiro e o segundo tempo? Bem, eu não sei. Talvez no segundo tempo eles tenham jogado melhor. Eles pressionaram melhor, sabe? A gente até conseguiu encontrar espaços, mas o campo não estava muito bom. Estava muito quente. Começou, desculpa. Já não basta o Maresca A bola tava muito redonda, a grama tava muito verde, tava calor. O juiz não deu pênalti. falar que, perdemos porque estamos testando um time novo pra próxima temporada. Agora vê o Caicedo falar também. Tá muito quente. E sim, com certeza foi complicado no final. Mas agora, o importante é focar no próximo jogo. Avaliação de Enzo Maresca. Interessante saber que ele tentou algo novo, mas acho que podemos dizer que isso não deu certo. Não deu certo, não. O que quer que ele tenha tentado falhou. O que ele tentou de diferente, não sei. Não vejo nada diferente. Geralmente jogamos com o mesmo sistema e jogadores. Acho que o Flamengo foi muito melhor que nós hoje. Mano, tipo, eu assisto a Premier League, assisto algum jogo, eu não vi essa porra que ele tentou novo ali, sendo que ele entrou praticamente com o mesmo time que joga a Premier. Ele fez tudo como é, não vi também, isso é mais uma desculpinha aí, né? Eles estavam à frente em tudo, em cada bola, em cada jogada. Eles foram superiores em tudo. Eles queriam mais, eles querem, eles controlam o jogo. O ritmo não importa. Eles estavam lá, nos desafiaram e competiram muito duro. E para ele dizer que estamos tentando algo novo, não vejo nada de novo nisso. Fomos derrotados pela melhor equipe hoje. Parabéns a eles. Seguimos em frente. Talvez isso mostre que os times sul-americanos e brasileiros estão aqui para vencer, como você disse. Eles se preparam muito para este torneio, enquanto os europeus talvez usem isso para tentar algo novo na próxima temporada. Sim, como um jogador individual, eles esperaram por esse momento. Eles estão esperando por essa competição, por esse confronto. Ok, eu posso competir contra um time da Europa, jogadores da Europa, não importa em que competição eu jogue, mas posso mostrar isso. E é por isso que o Flamengo entra em campo com 100% de aproveitamento, com sangue nos olhos, jogar com raça. É por isso que, em todas as ocasiões, eles nunca desistem. Esse é o time de Felipe Luiz. Beleza, vamos manter nosso estilo de jogo que jogamos sempre. Atacar, ir pra frente, não importa o que aconteça. Se errar o gol, a gente tenta de novo. E ele fez isso durante todo o jogo. Mesmo que Enzo Maresca esteja tentando algo novo ou não, aqueles 6 minutos de caos vão atormentar ele com certeza. O time foi de estar vencendo por 1-0 para estar perdendo por 2-1 e ainda com um jogador a menos. Isso é questão de mentalidade? É uma questão de mentalidade, por isso eu falo disso, de líderes e de pessoas. Líderes que podem estar em campo, controlar o jogo e os colegas de equipe. Quando tínhamos John Terry e Drogba no clube, quando algo dava errado, os jogadores experientes reuniam todos e diziam: ouçam, vamos nos acalmar um pouco. Não vejo isso aqui, só vejo jogadores cometendo erros sendo irracionais ao cometê-los. Acho que o ritmo de que estávamos falando no primeiro jogo, tivemos uns 3 ou 4 cartões amarelos. Eles precisam controlar o temperamento. Nicolas Jackson entra e é expulso. A situação está indo de mal a pior. Maluco, os caras bateram demais, nem parece que eles têm um futebol moderno, futebol bonito. Tomara que isso não aconteça na próxima temporada. Sim, algo que Enzo Maresca certamente vai querer resolver. Mas se o Chelsea estava perdendo por 3-1, e lembrando, o time de Enzo Maresca estava um gol à frente no intervalo, não podemos acreditar no que vimos aqui. Cleverson e John Obi Mikel assistiram e viram as emoções contrastantes que o futebol pode proporcionar. É claro, lenda do Brasil e lenda do Chelsea. Mas vamos começar pelo lado do Flamengo, porque toda aquela atuação, principalmente no segundo tempo, foi executada com perfeição, não foi? Que atuação. Todos fizeram um bom trabalho. Acho que o Flamengo, pela intensidade com que joga, pela confiança que tem, controla o jogo. Até mesmo o jogo às vezes é um pouco aberto, mas o Flamengo ainda correu perigo com as substituições.
instituições. Felipe Luiz fez bem o seu trabalho e eles merecem esse resultado. Acho que esse é um ótimo resultado. Foi muito importante para o Brasil que o Flamengo venceu esse jogo. Você mencionou isso, não é? Acho que no segundo tempo ele disse que precisava fazer mudanças e fez isso. Mas desde o começo do jogo eles controlaram bastante, controlaram o jogo desde o gol. Eles controlaram o jogo. Eles jogaram bem, com ritmo e agressividade. Foram os primeiros em tudo, não só na posse de bola, mas em todas as disputas e desarmes. Mostraram que queriam vencer. Nos superaram desde o início e eu pensei, será que vão manter esse ritmo no segundo tempo? Eles começaram o segundo tempo melhor e decidiram totalmente dessa forma. Vamos ouvir Felipe Luiz, que falou após a partida e comentou sobre essa vitória impressionante. Felipe, parabéns pela vitória. Tudo o que você disse antes do jogo se confirmou. O Flamengo jogou pra frente e vocês venceram. Parabéns. Como conseguiu isso? Como viu a partida se desenrolar? Bom, estou muito feliz pelo jogo. A gente acreditou desde o começo que tinha chances contra eles. Mas eu estou realmente orgulhoso porque mesmo depois do erro do Wesley, o time não parou de jogar. Continuamos jogando, continuamos com o nosso estilo, do jeito que sempre jogamos e meu coração está acelerado agora por causa disso. Grandes jogadores gostam de grandes partidas. Gostaria de perguntar sobre dois jogadores. Bruno Henrique, que entra no segundo tempo e muda o jogo, e o Danilo também, favorito dos torcedores, que marca um gol decisivo e faz uma partida fantástica. Sim, o Bruno é especial, joga demais. Ele é um dos jogadores com mais títulos na história do clube. Não importa se joga 1, 5 ou 90 minutos, ele sempre dá o seu melhor. Estou muito feliz por ele. E Danilo é enorme. Devemos desfrutar. Parabéns pela vitória. Obrigado. Pessoas em casa podem estar pensando, uau, primeiro jogo fora da Premier League e veja só, você teve impacto. Seu time fez uma grande recuperação. O que isso diz sobre o futebol nacional? Acho que você disse tudo sobre o jogo, como você estava lá. Jogamos um bom futebol. Estávamos muito bem em campo e quando tivemos de cadenciar, cadenciamos. Quando tínhamos que pressionar, sabíamos como pressionar, então os colocamos em apuros. Trabalhamos muito em como poderíamos prejudicá-los. Acreditamos no que fazemos, confiamos uns nos outros e seguimos nos esforçando juntos. Machucar eles é o que você fez. Você partiu o coração do seu ex-time. Me fala sobre a conversa no intervalo. Vocês foram pro vestiário perdendo por 1-0. E aí vieram 6 minutos malucos que viraram tudo a favor de vocês. Saiu o gol de empate, vocês passaram a dominar, depois teve o cartão vermelho do Nicholas Jackson. Não, acho que estávamos muito confiantes e sabemos que os detalhes desses grandes jogos fazem a diferença. E isso aconteceu em um único episódio. Mas, de modo geral, fomos muito bem no primeiro tempo. Por isso estávamos muito confiantes e continuamos pressionando. Dissemos, vamos continuar nos esforçando e fazer o que fizemos no primeiro tempo, porque funcionou e precisamos nos esforçar ainda mais agora. E confiamos em nós. Você percebeu fraquezas no Chelsea ao ir para o intervalo? Não, a gente se sentia confiante porque estávamos jogando um bom futebol e sabíamos que precisávamos continuar pressionando do jeito que estávamos fazendo. Encontramos aqueles pequenos espaços onde podíamos machucar eles e bom, é isso. E quais eram esses espaços? Segredo, estou brincando. Sim, foi brilhante, né? Tiveram mais posse de bola, como você vê nas estatísticas, 52% contra 48%, mais finalizações e mais delas no alvo. Foi uma atuação brilhante no segundo tempo, como você disse. E realmente, Stefano, você sente que isso vale para muitos desses times sul-americanos? Mais uma vitória de afirmação, enfrentando uma dessas grandes equipes europeias? Sim, é isso mesmo. É onde você também percebe, né? Você pode olhar para isso e dizer, o Chelsea vindo de uma temporada longa, o Flamengo não teve uma temporada tão longa, está mais ou menos no meio da temporada ainda. Eles estão liderando o Campeonato Brasileiro, a melhor liga da América do Sul, sem dúvida. Alguns podem até argumentar que é a melhor liga de todo o hemisfério deste lado do mundo. Esse time mostrou que vai entrar em campo e o quanto isso significa para eles. Olhe para os torcedores, você vê as cenas da Filadélfia, os torcedores do Flamengo fazendo parecer que o time estava jogando em casa, eles realmente empurraram o time naquele segundo tempo. E você vê o desejo e a vontade desses times sul-americanos, e especificamente do Flamengo hoje, foi só um pouco mais do que o lado do Chelsea. Naquele segundo tempo eles voltaram para tentar ganhar esse jogo, e muito crédito precisa ser dado ao Felipe Luiz. Eu sei que vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas Felipe Luiz, um jogador, uma lenda do Atlético de Madrid, ele também jogou pelo Chelsea e ele chega depois de encerrar sua carreira de jogador em 2023 e agora está no comando desse time e acabou de conquistar uma das maiores vitórias que eles terão em muito tempo. Ele terminou a carreira no Flamengo, naquele vestiário com muitos desses caras e agora é o treinador desse clube. Então há muito mais envolvido nisso, onde um jogador pode realmente entender pelo que esses jogadores estão passando, entender o que os motiva, o que não motiva. E eu acho que o lado humano na gestão é fundamental. Ele faz a substituição, coloca o Bruno Henrique e ele já marca o gol de empate imediatamente. Então ele está tomando as decisões certas na hora certa. Eles venceram o primeiro jogo e agora conquistaram uma vitória enorme contra o Chelsea. Definitivamente há um longo caminho a percorrer e muitas equipes têm grandes chances de vencer isso. Por que não o Flamengo? Eles estão chegando com muito ímpeto em uma grande liga. Este é um time que lutará com unhas e dentes para tentar ganhar um troféu. E você pode colocá-los no grupo com alguns outros. Estão se candidatando a favoritos aqui? Porque não estamos necessariamente vendo o melhor absoluto das melhores equipes europeias. Você pode ver, por exemplo, o Palmeiras, que conseguiu uma vitória e um empate até agora. O Botafogo, eles venceram as duas partidas. O Flamengo venceu as duas deles. E aí tem o Fluminense, que começou com um empate contra o Borussia Dortmund e também joga no sábado. Mas é preciso dizer, esses times sul-americanos estão invictos até agora, fazendo uma campanha muito boa no Mundial de Clubes. Como eu disse, é uma grande oportunidade para esses times realmente pegarem os times europeus, os PSGs do mundo, os Manchester Cities do mundo, os Real Madrids do mundo, talvez um pouco mais cansados depois de uma longa temporada, seja nas suas ligas domésticas ou na Liga Europeia. Então eu realmente acho que há uma grande oportunidade para um desses times brasileiros surpreender todo mundo e chegar à final. Realmente, então é isso, rapaziada. Inscreva-se no canal aí e até o próximo vídeo.